celular. Bom, quando nós falamos de divisão celular, a divisão celular é um evento fundamental para crescimento do indivíduo, né, na fase embrionária, onde saímos de uma única célula ovo-zigoto para formar trilhões de células no adulto. É fundamental para que você tenha reparação tecidual, é fundamental para que você também tenha produção de gametas, e até mesmo a divisão celular explica, quando irregular, o processo de formação de tumores. Portanto, vamos dar uma olhadinha no que nós chamamos de ciclo celular. O que é o ciclo celular? É o que a gente pode considerar como sendo um ciclo de vida de uma célula. Esse ciclo celular compreende a própria divisão celular, que pode ser a mitose ou a meiose, e o período considerado, denominado de intérfase ou interfase. Bom, vamos falar inicialmente dessa intérfase ou interfase. Erroneamente, se imagina, muita gente pensa, que na intérfase a célula está em repouso, né? Que ela só está em atividade durante a divisão celular. E não é verdade. Justamente é na intérfase que a célula encontra a maior atividade, né? Onde ela processa duplicação de material genético, produção de proteínas. Então é uma fase de intensa atividade metabólica. E essa intérfase foi dividida, devido à sua sequência de eventos, em 3 fases: G1, S e G2. Ok? Então vamos lá. Esse gráfico que você está recebendo aí, que está aparecendo na tua tela, ele é baseado na intérfase de uma célula embrionária de vegetal. Tá? Portanto, ali você está vendo um tempo estimado para essa célula. Cerca de 2 horas para a divisão celular, cerca de 4 horas em G1, você tem ali 10 horas no período S e mais 4 horas no período de G2. Tá? Mas esse tempo, esse período de tempo, esse intervalo de tempo, ele é variável de acordo com cada célula e cada ser vivo. Tranquilo? Então vamos dar uma olhadinha o que ocorre em cada evento. Vamos identificar bem o que ocorre no G1, no S e no G2. Então, olha lá, para te orientar, vamos prestar atenção na caixa de texto que apareceu para ti. G1, gente, o G vem de gap, tá? Intervalo, lacuna, beleza? Do inglês. Então, G1, intervalo 1. Qual a principal característica do G1? Nessa fase, onde a célula está em intensa atividade metabólica, ela está produzindo proteínas para seu uso, né? Então, por exemplo, proteínas estruturais, proteínas com função enzimática. Ela também tem intensa produção de RNA mensageiro, que é o RNA para a síntese proteica, beleza? Então, na verdade, nessa fase, no G1, você tem, é claro, com tudo isso, um aumento do volume celular. É importante destacar aqui que uma célula que não entra em divisão ao longo da vida, né, não tem uma divisão normal, corrente, como por exemplo o neurônio, ela está em permanente G1, o que alguns chamam de Z0. Tá? Seria esse intervalo onde ela está em atividade metabólica, onde ela executa, desempenha a sua função, mas não se encaminha para um aumento de volume expressivo que possa provocar mecanismo de divisão celular. Ok? Bom, esse G1, portanto, é o intervalo que existe entre o final de uma divisão e a fase seguinte, que é denominada de S. Esse S do inglês síntese, ou seja, produção. Por que esse nome? Porque essa fase se caracteriza pela intensa síntese proteica ainda? Não, aqui é pela duplicação do material genético. Você vai ter então a célula se preparando para fazer cópia dela mesma. Então a síntese semiconservativa, o processo onde o DNA realiza a cópia de si mesmo. Então nesse momento você tem um aumento de volume do núcleo, que vai acabar contribuindo com o aumento volumétrico da célula. Os cromossomos, eles que são individualizados e são únicos, né, são formados por filamentos de cromátides, agora passam a ter 2 cromátides. Por quê? Porque estão duplicados, prontos, preparados para que ocorra a divisão celular. Mas cuidado, hein? Nesse momento, eles ainda não entraram em processo de condensação, de espiralização intensa. Isso é já um evento que ocorre na própria divisão celular. Por fim, depois do S,
vem o G2, a fase final. Essa é a fase que antecede a própria divisão. Então a célula nesse momento não tem mais como recuar, como ela já aumentou o volume celular, junto o volume nuclear, duplicou o material genético. A duplicação do material genético é o evento decisivo. Se a célula duplica o seu material genético, ela não consegue mais permanecer em intérfase, ela terá que entrar em divisão celular. Então o G2 é onde você vai ter o quê? Mais produção proteica, produção de ATP, né, energia para a célula, produção das proteínas que vão constituir o fuso acromático. O que é esse fuso acromático? O fuso acromático, galera, é justamente uma constituição de proteínas que vão orientar a divisão do material genético da célula. A gente vai ver em seguida nas imagens sobre divisão celular. E, é claro, também ocorre aqui a conclusão da duplicação do centríolo. Muitos autores consideram que a duplicação do centríolo já se iniciou no finalzinho do período S. Mas, com certeza, essa conclusão da duplicação do centríolo, do centro-soma, do centro celular, ocorre em G2. E aí não tem mais. Aí tem que ir para a galera. A célula tem que se dividir. E aí nós vamos ter as duas formas de divisão, a mitose e a meiose. Vamos começar então com a análise da mitose. Bom, você está vendo aí agora na tua tela uma imagem de uma célula em intérfase. O que você pode destacar ali? Olha lá, ela está no final da intérfase, e eu sei que ela está no final da intérfase porque ela já tem lá em cima, ó, 2 pares de centríolos, 2 centrosomos, beleza. O núcleo ainda está estruturado com carioteca. Essa é uma célula eucariótica. Lembra? Célula eucariótica é aquela que possui a carioteca. E eu ainda percebo no seu interior o nucleolo. Então, isso é uma característica típica de intérfase. E aí? Pós-intérfase, acabou o G2, acabamos de ver, a célula vai entrar em divisão. E esta divisão, didaticamente, na sequência, no acompanhamento que a ciência fez dos eventos que ocorrem durante a divisão, didaticamente a divisão celular foi dividida em fases, ok? Na mitose essas fases são a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, ok? Uma forma de você gravar aí um macetezinho, prometo a Ana telefonar. Esse é um macetezinho mais, digamos, sociável, educadinho. Tem outros que correm por aí um pouco mais pornográficos, podemos dizer assim. Esse está legal para qualquer ambiente. Prometo a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então vamos agora visualizar e mentalizar justamente o que ocorre em cada fase dessa. Começando, portanto, pela prófase. Galera, a prófase, como a figura que apareceu aí, caracteriza-se por condensação do material genético. Esse material genético, o DNA, está na forma de cromatina, desespiralizado durante a atividade metabólica na intérfase. Bom, para que a célula consiga dividir esse material de forma correta, ela tem que condensar e individualizar os cromossomos. E esse fenômeno de condensação, de espiralização cromossômica é a grande característica da prófase. Né? Você também pode perceber nas duas células, você está vendo, né? Na sequência, é a mesma célula mudando de característica. Você já percebe lá no alto, ó, o par de centríolos de um lado e um par de centríolos do outro. O que são aqueles fiozinhos ali ao redor do par de centríolos e os fios maiores? Aquilo justamente representa o fuso, né, de divisão celular, o fuso acromático. São aqueles filamentos de proteína que são controlados e montados pelos centríolos que vão orientar a divisão do material genético. Você percebe que no início da prófase ainda tem carioteca, mas já começou a condensação. No final da prófase, você já começa a ter uma dissociação da carioteca. O nucleolo desapareceu. E os centríolos já estão mais próximos das extremidades celulares, ok? Essa transição da prófase para a próxima fase, muitos autores chamam de prometáfase. Tá? Essa prometáfase, na verdade, consiste no término da prófase, com o desaparecimento da carioteca e o movimento dos cromossomos em direção à região central celular. E aí, quando esse movimento atinge o seu clímax, né, atinge o seu ponto, nós temos
A metáfase. A metáfase, então, é caracterizada justamente pela posição dos cromossomos na parte central, mediana celular. Nós chamamos essa região de placa equatorial. E você também percebe que cada parte centríola ocupa agora uma extremidade da célula. E olha o que aconteceu com os filamentos do fuso. Eles foram orientados de tal forma que eles irão se prender na região central dos cromossomos. Ali na região central, o centrômero, existem alças de proteínas chamadas de cinetócoros. Beleza. Esses conjuntos proteicos do fuso, são fios de proteína, eles vão se ligar a esses cinetócoros de cada lado do cromossomo duplicado, com duas cromátides. Você está vendo que ele parece um X? Então, metade é uma cromátide e a outra a cromátide irmã, cópia uma da outra. Pois bem, cada filamento aí vai se organizar e vai se prender na região central, ali no cinetócoro de cada centrômero. Então você vai ter uma espécie de formação de um cabo de guerra agora. Por quê? Você tem filamento de um lado, você tem filamento do outro, prendendo esse cromossomo na área central. Os cromossomos estão, e isso é muito importante, ó. Você está percebendo na imagem que eles estão um a um, ó, em fila indiana, ok? E não de dois em dois formando pares. Por que isso é importante? Porque quando eles estão em fila única, é o que nós chamamos de placa equatorial simples. E isso é que caracteriza a metáfase de uma mitose. Nós vamos ver que esse evento acaba se repetindo na meiose, mas lá na meiose 2, que a gente vai ver em seguida. Ok? Belezinha? Então, lembra, na metáfase você tem a formação da placa equatorial simples, um cromossomo, né, em linha com o outro na região equatorial, na região central da célula, mediana. Beleza? E um par de centríolos em cada extremidade, controlando a formação do fuso de divisão celular. Agora, o que vai acontecer? Por orientação dos centríolos, esses filamentos proteicos do fuso vão ser tracionados. E ao serem tracionados de cada lado dos cromossomos duplicados, ocorre uma força que provoca a separação das cromátides. Isso caracteriza a anáfase. Então, se você olhar a figura, é nítido. Ó, você está vendo que por tração dos filamentos, os cromossomos duplicados são literalmente rachados, são rompidos na região do centrômero, e cada cromátide irmã migra para um polo, ok? Isso nós chamamos de uma cromocinese. A palavrinha vem de cinesis, do grego, quer dizer movimento, cromo relacionado a cromossomo. Então você está tendo um movimento de separação das cromátides irmãs. Agora presta bem atenção. Você tem que lembrar disso. Cromátides de um mesmo cromossomo são as irmãs. Cromátides homólogas são as cromátides de cromossomos homólogos, aqueles onde um veio do pai e o outro veio da mãe. Ok? Na mitose, durante a anáfase, nós temos a separação das cromátides irmãs. E daí? O que vai acontecer? Esses cromossomos vão começar a migrar para os polos e a célula já vai começar um movimento de separação para dar origem a duas novas. Isso é fácil de entender porque, à medida que as cromátides migram cada cromátide irmã para um polo, você tem condições de formar dois núcleos, um núcleo em cada polo dessa célula em divisão. E aí o movimento de separação, já que eu tenho dois núcleos, um em cada extremidade, o movimento de separação desta célula. Isso caracteriza a telófase. A telófase é a fase que começa, então, com a migração, né? Começa já com as cromátides migradas em cada polo, e aí começa a reestruturação da região da carioteca. Você vê ao redor de cada cromossomo simples ali, né, de cada cromátide, você vê o pontilhado de surgimento que representa o surgimento da carioteca. Cada célula ficou apenas com um par de centríolo. As organelas que já tinham sido preparadas para serem duplicadas já foram separadas. E agora a célula começa um movimento de separação. Nós chamamos esse movimento de separação de uma citocinese. Ok? Cito, relacionado a células citoplasma, cineses, mais uma vez, movimento. Esse tipo de movimento vai culminar com a formação de duas novas células completas, que entram novamente em intérfase, período G1. Ok? Então, a telófase, o próprio nome diz, é a fase dos polos. Telos quer dizer polo.
Beleza? Então a telófase caracteriza-se pela divisão dessa célula, formando duas novas células. Bom, agora olha lá. Você está tendo aí uma segunda tela mostrando uma comparação de uma célula animal e uma célula vegetal. E aí você está vendo lá em cima, ó, citocinese animal, citocinese vegetal. Por que apareceu essa tela aí para ti? Bom, é para mostrar que existe uma divisão no processo de citocinese de uma célula animal para uma célula vegetal. A citocinese na célula animal, ela se inicia por um processo de contração de filamentos proteicos que constitui o chamado citoesqueleto da célula, justamente nessa região central, provocando o estrangulamento. Ó, você pode acompanhar pela figura. Você tem um literal estrangulamento da célula na área mediana. Essa citocinese, que consiste então nessa separação, nesse movimento, ela é considerada para a célula vegetal como sendo uma citocinese centrípeta. Ok? Então, citocinese centrípeta caracteriza uma divisão celular, uma telófase de célula animal. Enquanto na célula vegetal, não. Na célula vegetal, essa citocinese ocorre pela formação da parede celular na região mediana da célula. A constituição da lamela média, aí as outras camadas que formam a parede celular. Os componentes dessa parede celular, pectina, hemipectina e celulose, vêm justamente da parte de produção do complexo de Golgi, ou sistema golgiense, né, ou na célula vegetal, também conhecido como dictiossomo, você tem então de dentro para fora a deposição desse material. Portanto, a citocinese começa na área central, e do centro ela vai então para a periferia. Então, é do centro para fora e não de fora para o centro. Portanto, citocinese chamada de centrífuga, caracterizando a citocinese de uma célula vegetal. Outro ponto importante, gente, vegetais superiores, gimnospermas e angiospermas, não possuem centríolos. Por não terem centríolos, toda a divisão, né, realizada pelo fuso, ela, na verdade, é diferente. Você não tem a formação do chamado áster, que é o conjunto de proteínas filamentosas ao redor de cada centríolo. Por não ter a formação desse áster característico, que daria origem ao fuso, a gente diz que a célula vegetal tem uma mitose anastral. Portanto, sem a formação de áster e fuso. Na citocinese, na divisão celular animal, na mitose animal, ela é uma divisão, uma mitose astral. Ok? Beleza? Entendeu bem o que é a mitose?